Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Bocardi, Carol, todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera. Vera Magalhães, começaremos com a questão da Petrobras, é isso? Você diz que é a saga? Nossa, porque, né, acho que a gente poucas vezes falou de um assunto por tanto tempo e tantos dias seguidos. Alguém escreveu aqui, diz que o presidente está lá ainda, diz que está durando o tempo do tanque de combustível. Para um carro que, né, roda bastante, porque, enfim, está durando pouco. Mas ainda não chegaram a um consenso sobre o nome dos que vão ser indicados para o conselho, né? Porque a ideia não é só trocar a presidência da Petrobras, é trocar todo o conselho da companhia. Então, a troca pelo Caio Paz de Andrade não encerra essa saga, como eu chamei. A ideia do governo é fazer uma troca tão grande que possibilite finalmente alguma iniciativa da empresa para conter o aumento dos combustíveis. Quando a gente vê aí várias reportagens, várias análises de mercado mostrando que já tem até uma defasagem grande em relação aos preços que estão sendo praticados e a cotação internacional do preço dos combustíveis. Então, precisa fazer quase uma mágica ali. Imagina uma entrevista para essa troca aí. O que você pensa sobre o preço dos combustíveis? Você topa fazer uma mágica aqui, uma mandracaria para fazer parte do conselho da Petrobras? E isso não é normal, isso não é aceitável, né? Então, é uma troca que envolve o ministro Paulo Guedes, o seu ex-auxiliar e atual colega, Adolfo Sassida, e eles estão buscando nomes em conselhos de outras empresas, em conselhos do Banco do Brasil, ali catando nomes ligados ao governo para tentar criar um conselho que seja favorável a qualquer saída dessas heterodoxas para a empresa. Como bem escreveu o nosso colega Carlos Andreasa na coluna dele do Globo hoje, a ideia não é chegar a uma situação estruturante ou nem mesmo a uma situação emergencial que se explique pelo preço dos combustíveis no mercado internacional, que seja bem explicada ao mercado e por isso aceita como algo necessário do ponto de vista ali momentâneo para evitar a explosão da inflação. O único intuito do Jair Bolsonaro é segurar esses preços até a eleição, para que isso não prejudique as suas chances já aí bastante complicadas de buscar a reeleição. Então é algo de afogadilho, sem nenhum planejamento, sem que se saiba direito como que vai ser feito esse controle dos preços, se é a companhia que vai assumir o prejuízo, se é o governo federal que vai fazê-lo, se o Congresso vai chegar a alguma medida mandrake ali para que eles sejam seguros. Então, é isso, improviso, o novo presidente topando tudo, porque senão também a cabeça dele vai a prêmio de novo, e a gente ainda não sabe qual vai ser essa nova composição de um conselho inteiro ele trocado, Bocardi, algo que também é bem surreal, inusual. E tudo sujeito à judicialização, né, Vera? Porque o próprio currículo do Caio Paz de Andrade não está dentro das conformidades lá do que se exige para ser executivo da Petrobras. Tem essa questão aí também dos impostos sobre combustíveis, sobre energia. Os governadores também estão prometendo judicializar. Então é um grande imbróglio, né? Grande imbróglio. Nesse caso aí do que ficou, né, da conta que ficou para os governadores pagarem, diz respeito a esse teto de cobrança de ICMS sobre os combustíveis, e que também o que incidia mais sobre a energia elétrica não possa ser cobrado pelos governadores. Eles já tentaram aí uma saída sem precisar judicializar, não adiantou, porque aí foi o governo que foi ao Supremo, quando eles tentaram maquiar a alíquota para evitar que houvesse perda de arrecadação.
E agora eles estão se articulando para ir em conjunto ao Supremo e para tentar, via Senado, alguma mitigação dessas medidas que, no entendimento deles, prejudicam muito a arrecadação dos estados, jogam sobre eles um peso que eles não têm, de responsabilização pelo preço atual dos combustíveis e da energia elétrica. Então é isso, eleições chegando, todo mundo candidato, ninguém quer ficar pagando essa conta sozinho, ninguém quer ser carimbado como vilão do preço dos combustíveis e da tarifa de energia, que são coisas sentidas por toda a população e que impactam o dia a dia de todos e, portanto, é o tipo de coisa que o eleitor desconta quando chega na urna, porque ele se lembra de quanto pagou na conta, se lembra de quanto pagou para encher o tanque, e vai ficar essa guerra. É algo que o Supremo deveria arbitrar logo, não deixar para arbitrar quando chegar perto da eleição, porque aí certamente vai virar um problema. Também não é descartado, Carol e Bucardi, a chance de essa troca toda na Petrobras, toda essa intervenção abusiva e explícita do governo federal no comando da Petrobras, também ir parar na Justiça, se não no Supremo, ir parar na Justiça Eleitoral, porque mostra aí um uso eleitoral de uma companhia que não pode ser assim tão alvo de aparelhamento e interferência por parte do governo federal, porque é uma empresa de capital misto, de economia mista e que tem todas as suas regras de governança ditadas por leis, ditadas pela CVM, ditadas pelo mercado, tem interesses de acionistas e, portanto, esse uso escrachadamente eleitoreiro da Petrobras também pode suscitar uma ação da oposição na Justiça Eleitoral por uso indevido durante a campanha, abuso de poder político, abuso de poder econômico na empresa, etc. E aquele ponto também que foi muito falado, depois não mais, é a história também de atender todos os requisitos, né, para ocupar o cargo. A lista é muito grande, a exigência, é difícil você encontrar alguém, né? E fica por isso mesmo, daí você quebra todas as regras colocadas ali para manter quem você quer? Nesse caso, teria que ver quem iria à justiça, né? Para alegar que o indicado pelo governo não preenche os requisitos para o cargo. Teria de ser, a rigor, ou um grupo de acionistas ou algum acionista da companhia, ou talvez o Ministério Público. Não vejo o Ministério Público interessado nesse assunto e nem pretendendo entrar. Talvez algum partido político. Não sei se eles têm legitimidade para questionar isso, pode ser por meio de algum tipo de ação, mas o caminho mais correto, mais usual nesse caso seria quem tem interesse direto na empresa, portanto os acionistas, irem à justiça para dizer que o indicado não preenche os requisitos. Ou antes disso, né? Quem indica já poder respeitar os critérios estabelecidos. Ah, né? bom, aí você também já está querendo demais. É quase como acreditar que o Paulo Guedes vai admitir que a gente tem problemas econômicos. Eles não estão nem aí, eles querem alguém que vá operar o milagre que eles pretendem, de baixar ou de pelo menos segurar o preço dos combustíveis e dos demais insumos aí, né? Do diesel, da gasolina, etc. Então, o Bolsonaro está pouco ligando para quais são os requisitos e para se o indicado dele preenche esses requisitos. Daí não vai sair nada. Teria que ser alguém que se sente prejudicado, que se sente lesado com as trocas, a ir à justiça, ou o sindicato, por exemplo, dos petroleiros, que é um sindicato muito forte historicamente, a FUP, que poderiam fazer isso. Tem alguns interessados aí que poderiam questionar essa legitimidade, mas até agora a gente não sabe como que isso vai ser feito. Enquanto isso, o ministro Paulo Guedes, no mundo maravilhoso de Paulo Guedes, fala em Davos que o Brasil está numa situação confortável em relação à dívida, que tudo bem dar reajuste para os servidores e que o PT pior do que nós, no caso, eles, o governo, né? Exato, Carol. Ele pegou um indicador ali, que entre tantos da economia brasileira, para se jactar ali, para louvar o desempenho do governo brasileiro, que é esse da dívida, e dizendo que a gente está numa situação muito confortável, não falou do resto, e aí dourou a pílula de uma maneira louca em relação a outros assuntos, dizendo que a gente fez reformas num ritmo aceleradíssimo, mais reformas nesses 3 anos e poucos do governo Bolsonaro do que nos últimos 15 anos,
sendo que a única reforma, de fato, digna desse nome que foi feita foi a da Previdência, as demais não saíram do papel, ficaram ali presas ou no escaninho do próprio governo ou nas várias instâncias do Congresso, seja na Câmara, seja no Senado, seja nas comissões, e as reformas que foram feitas antes do governo Bolsonaro, essas sim foram de uma monta muito maior. No governo Fernando Henrique teve um surto reformista enorme, que ele omite, e depois, mesmo no governo Lula, já foi feita uma reforma da Previdência, até aquela que resultou na expulsão de vários petistas, e no governo Michel Temer foram feitas 2 reformas grandes, uma das leis trabalhistas e a outra que instituiu o teto de gastos federais. Então, não dá para dizer sob nenhuma régua que esse governo é mais reformista que os que o antecederam, porque ele não é. É um governo que pouco fez em termos de reformas. Ele vai querer incluir, por exemplo, a autonomia do Banco Central entre as reformas feitas pelo governo Bolsonaro, mas a gente sabe que ela andou pelo Congresso, que ela já tinha sido apresentada antes no governo Temer também, enfim. É um jeito muito paulo-guediano de enxergar as coisas. E ele fez pura campanha política, né, num fórum como esse de Davos, que reúne empresários do mundo inteiro, reúne governos, reúne várias instâncias, ao trazer o PT para o meio da sua fala, dizendo, nós somos melhores do que eles. E aí, para que não ficasse com uma cara explícita de campanha eleitoral, ele começou a fazer essa comparação aí de dados bem ao seu bel para isso enxerga. E ali ele disse, no caso deles, se eles ganharem, vai parar, não vai retroceder, porque nós reforçamos os marcos institucionais. Quais foram os marcos institucionais que o governo Jair Bolsonaro reforçou? Eu só consigo pensar nesse, da autonomia do Banco Central, que realmente é um marco institucional importante em termos de governança. Você criar uma gestão do Banco Central que seja independente do poder político de turno, inclusive com mandatos em prazos não coincidentes com as eleições. Mas fora isso, não há outros marcos institucionais de governança econômica que o governo Bolsonaro tenha reforçado, muito pelo contrário. Todos os indicadores de ajuste fiscal foram flexibilizados nesse governo, que acabou de aprovar essa PEC sobre os precatórios, que na verdade dá uma pedalada monumental no pagamento de precatórios, joga tudo para frente. Agora, em relação à Petrobras, está havendo o avesso de reforço institucional, está havendo uma avacalhação das últimas conquistas que tinham sido feitas na empresa em termos de governança. Então, o ministro foi lá, apresentou a pílula mais que dourada de Paulo Guedes sobre a realidade do país e provavelmente não convenceu ninguém, porque esses dados são públicos, estão à disposição, os investidores que estavam lá conhecem a realidade brasileira, conhecem a nossa instabilidade fiscal, a nossa instabilidade jurídica, a nossa instabilidade regulatória, e o ministro provavelmente falou para um público que não acredita mais nesse tipo de bravata. Falando um pouquinho de Simone Tebet, terceira via, ela foi oficializada aí como candidata pelo MDB, segue a luta. Segue a luta, uma luta ali que a gente não sabe exatamente quem são os aliados que estão do lado dela, Rodrigo, porque estava lá o MDB e estava lá o Cidadania, mas o PSDB não apareceu na foto, ainda não decidiu o que vai fazer em relação a isso, está na sua DR permanente e absoluta, não consegue chegar a uma conclusão sobre que destino tomar. Se dependesse da cúpula do partido, que conseguiu tirar o João Dória da jogada, o destino do PSDB seria lançar o vice na chapa da senadora Simone Tebet. Esse é o desejo que o presidente da sigla, ex-deputado Bruno Araújo, não esconde. Mas ele hoje enfrenta uma oposição interna vinda do grupo do deputado Aécio Neves, que, pelo que eu apurei, inclusive vai tentar assumir a presidência do partido, sem interpostas pessoas, ele próprio. Ele tem dito a aliados que, pelo fato da sua denúncia, no caso lá da JBS, não ter sido acatada, ele está livre de qualquer tipo de questionamento e pode voltar à cena pública, e não só mais a atuar nos bastidores, como ele vinha atuando nos últimos anos.
Então, Aécio Neves tem se contraposto ao Bruno Araújo, de quem já foi muito aliado, né? O Aécio foi quem indicou o Bruno Araújo, que era deputado na época, para ser ministro no governo Michel Temer. Eram muito próximos. Deixaram de ser tão próximos assim nessa situação atual. E agora o Aécio vai disputar com ele a presidência do partido, pelo que me contam as fontes. Então, o Aécio queria um candidato próprio. Mas queria um candidato próprio só se for algum candidato que ele goste, porque o Dória não podia ser. Então, está nessa situação kafkiana aí, eles não conseguem se definir, não conseguem chegar a uma conclusão. O mais provável é que acabem definindo que vão de Simone Tebet. Mas aí também entra um outro problema. Quem vai ser o vice? O senador Tasso Gereissati, cujo nome me foi aventado para isso, já disse que comigo não, violão, não quero saber disso. Estou aqui fazendo outras coisas, tal, vou ajudar no que for preciso, mas não quero ser o vice. Quem ele indicou? Eduardo Leite, que parece ser um nome ali, um coringa que vale para qualquer posição, né, no PSDB. Mas ele já disse que mas não é tem que ele também ele ficou meio sem caminho, né, Vera? Porque é isso, ou tentar reeleição no Rio Grande do Sul, ou ficar aí sem cargo nos próximos anos, né? O que ele tem indicado é que ele vai tentar justamente voltar ao governo do Rio Grande do Sul. A gente já falou de quão exótico é esse caminho em que você renuncia ao mandato para depois buscar o mesmo mandato, né? Tipo, me arrependi, vai ter que fazer alguma coisa. Me desculpem, eu me arrependi, voltei aquele meme, vocês. Foi mal, tava doidão, né? Meio isso, né? Meio isso. Dizem que é o que ele está pretendendo mais, porque é algo para que ele tem chance. As pesquisas mostram que mesmo tendo renunciado, ele ainda é um nome forte, pode vencer, etc. Mas não vai ser uma eleição simples para ele. Vai enfrentar o Onyx Lorenzoni num estado em que o bolsonarismo é forte. Então é algo difícil para ele, mas aí ele pensa, pelo que os aliados dele me dizem, ser vice numa chapa com poucas chances, é ficar fora da política por pelo menos 4 anos. Então ele preferiria voltar a disputar o governo do estado do qual ele renunciou. E aí, quem seria o nome desse vice tucano na chapa da Simone Tebet, né? Poucos nomes com projeção, capazes de agregar alguma coisa de verdade a uma chapa. E ela vem com aquele discurso que a gente já previa também, muito focado nas mulheres, né, Vera? Até aproveitando as dificuldades do presidente Jair Bolsonaro com esse público feminino, ela vem focando muito nisso, dizendo que mulher vota em mulher e que faria um governo paritário na ocupação dos cargos e tal, né? É um discurso inteligente da parte dela, porque ela é a única mulher postulando a presidência. Então, aí ela deixa de ser só uma pré-candidata que não é nem Lula, nem Bolsonaro e tenta trazer alguns atributos pessoais dela para a disputa, né? Você não vai votar nela porque você não quer nem o Lula nem o Bolsonaro, você poderia votar nela porque você quer uma mulher, porque você acha que é hora de maior equidade na política, representatividade, etc. Então ela tenta trazer ali atributos próprios. Tem esse e tem também a experiência, que ela vai tentar mostrar que ela não é um nome que surgiu agora só por ser mulher, mas que ela tenha experiência tanto no executivo, ela já foi prefeita 2 vezes da cidade dela, de Três Lagoas, e também vice-governadora do estado. Então ela tem uma experiência no executivo e uma experiência sólida no legislativo, tendo sido a primeira presidente da CCJ, primeira mulher a disputar a presidência do Senado, vai trazer a atuação dela na CPI da Covid, na qual mesmo sem que os partidos indicassem nenhuma mulher para os cargos ali da CPI, ela forçou uma barra com o Rodrigo Pacheco e conseguiu que a bancada feminina tivesse espaço. Então ela tenta trazer esse currículo dela aliado a essa questão de gênero, na qual ela vai nadar meio sozinha. É uma via em que ela corre sozinha e que ela acha que pode trazer alguns votos para ela. Eu conversei com aliados dela e também com tucanos nos últimos dias, inclusive aliados do ex-pré-candidato João Dória, que falam sobre o desafio que ela tem de crescer um pouco nas pesquisas, porque agora não tem mais o Dória, não tem mais a desculpa de que está dividindo votos com outros candidatos, então ela tem que crescer para que não seja totalmente abandonada pelo seu partido e pelo próprio PSDB.
Bom, mudando de assunto agora, essa questão aí do Rio de Janeiro, a gente falou rapidamente ontem por isso, mas entrou aí no campo do STF com a declaração do ministro Fachin, demonstrando muita preocupação com relação às mortes nessa operação no Rio de Janeiro. Exato, Bocardi. Tem aí um rescaldo político, né, dessa operação no Rio de Janeiro, que de um lado, o Supremo de fato preocupado e apoiando que se investiguem as causas de tantas mortes, numa operação que supostamente era uma operação de inteligência e coordenada e articulada há meses e que, portanto, deveria resultar na prisão de lideranças do tráfico para que possa haver, inclusive, um processo, para que possa se desbaratar essas quadrilhas, para que se possa, inclusive, atacar as conexões que elas têm em outros estados, como diz a polícia, né, que é algo que vem de outros estados para o Rio de Janeiro, e não na simples execução sumária dessas pessoas no local da operação, em algo que parece ser mais uma burla à lei, que manda que você prenda e dê o devido processo a essas pessoas, e uma tentativa de tornar lícita a pena de morte, que é algo que a Constituição brasileira veda explicitamente. E aqui que fique muito claro, não se trata de defender bandidos. Se existe uma articulação desse grau que a polícia está dizendo, de várias comunidades, de que esse grupo iria fazer uma invasão de outra comunidade para mantê-la sob julgo de uma facção criminosa. Se essas facções estão mandando pessoas para o Rio de Janeiro porque acham que ali tem uma liberdade para atuar, graças à decisão do Supremo que impede operações desse tipo. Se tudo isso é verdade, uma operação para prender essas pessoas é não só desejável, como necessária e urgente, porque elas fazem essas comunidades de reféns do crime. E isso é verdade, ninguém está questionando isso. Acontece que as forças da lei, as forças de segurança, ainda mais numa articulação grande que envolve governo do estado e governo federal, não têm autorização para entrar matando, sejam bandidos, sejam inocentes. A lei brasileira não dá essa prerrogativa para os policiais. Ela diz que você tem de prender e processar e condenar, e aí sim, esse é o trâmite. O que eles dizem, foram recebidos a bala os nossos agentes e aí tiveram de reagir. Ok, foram recebidos a bala, tiveram de reagir, mas aí não sobrou ninguém para você prender, você matou todo mundo. E cadê as provas de que todas aquelas pessoas que foram mortas realmente eram ligadas ao tráfico, ligadas ao crime? Até agora não foram apresentadas. Então é desejável e é necessário que haja uma apuração dessa operação por parte do Ministério Público, por parte da Corregedoria das próprias polícias, e que a gente saiba exatamente o que aconteceu para que uma comunidade passasse 8 horas assistindo a uma operação como essa, uma cena de guerra em campo aberto, que matou pelo menos uma sabidamente inocente, que é a cabeleireira Gabriele. Então, as famílias e a sociedade têm que ter uma explicação. Não pode ficar na conta de era tudo bandido, bandido bom é bandido morto, porque a lei não dá guarida a esse tipo de pensamento. E aí vem o presidente da República, que a gente sabe que tem uma política conhecida nessa área de ataque aos direitos humanos, de defesa explícita de letalidade policial e de que você tem que matar bandido, etc. E faz uma postagem longa na sua rede social louvando a operação, dizendo que foram neutralizados pelo menos 22 bandidos, sem que ainda haja uma investigação precisa a respeito de quem são os mortos. Enfim, enaltecendo esse tipo de operação. Ficou em linha com o seu amigo, Fabrício Queiroz, do qual o bolsonarismo tenta se desvencilhar, mas é amigo, sempre foi amigo, continua sendo amigo, que disse que são menos 22 votos da esquerda, o que é um absurdo, porque ele está partindo do pressuposto de associar bandidos, que eles acham que são bandidos, nem sabemos se são todos bandidos, a votos na esquerda, ou seja, uma politização bizarra de uma chacina. Então é tudo muito errado nesse caso, preciso que seja investigado. O ministro Fachin tem razão em estar consternado, principalmente porque a ordem do Supremo Tribunal Federal para que não se realizem operações desse tipo está sendo sistematicamente descumprida.
No estado governado por Cláudio Castro, que era o vice de Wilson Witzel, que se elegeu com aquela promessa de mandar atirar na cabeça, né? A gente lembra daquela frase emblemática do Witzel de vamos atirar na cabecinha. E, pelo visto, a política se mantém a mesma já ao longo de décadas, que não dá certo, né? As chacinas se sucedem, as operações se sucedem e o problema não é resolvido. E o presidente, seus apoiadores fazem uso político disso, né, Vera? Tentando colocar como defensor de bandido quem, na verdade, está defendendo que as forças de segurança cumpram protocolos, cumpram a lei. Já está mais do que na hora de ter câmera nos uniformes da PM do Rio de Janeiro. Isso está previsto, teve um atraso na entrega das câmeras. O programa ainda não começou, mas o que a gente está defendendo não é fazendo defesa do bandido, é simplesmente que a força de segurança, que a polícia cumpra o protocolo e cumpra a lei, né? Cumpra a lei, realize as prisões tão necessárias e investigue. Até para você desmantelar facções criminosas, você precisa ter as pessoas vivas, presas, depondo e dando informações para que o serviço de inteligência de fato aconteça. Falar foi uma ação de inteligência planejada por meses. Aí, antes da operação começar, as facções já sabem da realização da operação e já atacam as forças de segurança. Que inteligência é essa? Falta inteligência numa operação desse tipo. E aí se parte para o confronto aberto, em que vira uma matança generalizada. Não é o desejável. Poderiam ter morrido, inclusive, policiais numa operação assim mal feita. Tem vários especialistas, tem vários, inclusive, oriundos da própria PM do Rio, que estão apontando as falhas de uma operação como essa. E é preciso que se investigue para saber o que foi feito de errado aí. Valeu, Vera Magalhães. Obrigado, viu? Viva a voz, uma boa noite. Até amanhã. Boa noite, até amanhã. Desculpa por eu ter me estendido. Amanhã a gente volta aqui com Viva a Voz. Imagina, tchau, tchau. Beijo, Vera.